Boa noite, estamos aqui para o nosso terceiro dia de palestra. Vamos com a gente? Dando sequência à nossa palestra, hoje vamos falar sobre o suicídio na sociologia de Emily Durkheim. Agora vamos falar um pouquinho sobre o suicídio na sociologia de Emily Durkheim. O suicídio é, segundo Emily, todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo, executado pela própria vítima, e que ela sabia que deveria produzir esse resultado. Conforme o sociólogo, cada sociedade está predisposta a fornecer um contingente determinado de mortes voluntárias. E o interessante, e que na verdade mais interessa a sociologia sobre o suicídio, é a análise de todo o processo social, dos fatores sociais que agem não só sobre os indivíduos isolados, mas também sobre o grupo, sobre o conjunto da sociedade. Cada sociedade possui, cada momento da sua história, uma atitude definida em relação ao suicídio. Há 3 tipos de suicídio, segundo a etimologia de Emily. O primeiro seria o suicídio egoísta, que é aquele em que o ego individual se afirmar demasiadamente face ao ego social, ou seja, há uma individualização desmensurada. As relações entre os indivíduos e a sociedade se afrouxam, fazendo com que aquele indivíduo não veja mais sentido em sua vida, não tenha nem mais razão para viver. Por segundo, a gente tem o suicídio altruísta, que vem ser aquele no qual o indivíduo sente-se no dever de fazê-lo, para se desembaraçar de sua vida insuportável. É aquele em que o ego não o pertence, confunde-se com outra coisa que se situa fora de si mesmo. Isso é, em um dos grupos a que o indivíduo pertence. Temos como exemplo os kamikazes japoneses, os muçulmanos que colidiram com o York Trade Center em Nova York em 2001 e etc. E por terceiro, temos o suicídio anômico, que é aquele que ocorre em uma situação de anômia social, ou seja, quando há ausência de regras na sociedade, gerando caos, fazendo com que a normalidade social não seja mantida. Em uma situação de crise econômica, por exemplo, não há completa desregularização das regras normais da sociedade. Certos indivíduos ficam em uma situação inferior à que ocupavam anteriormente. Assim, há uma perda brusca de riquezas e poder, fazendo com que, por isso mesmo, os índices desse tipo de suicídio aumentem. É importante ressaltar que as taxas de suicídio anômico são maiores em países ricos, pois os pobres conseguem lidar melhor com essa situação de anomia social. Deste modo, ficam especificados os tipos de suicídio e suas causas, que são, segundo Emily, sempre sociais. Fatores de risco: sofrimento psíquico, histórico de violência, dificuldade em lidar com perdas, situações de suicídio e substâncias psicoativas. Diversos estudos mostram que o indivíduo que tenta o suicídio deseja livrar-se de um sofrimento para o qual não está encontrando saída. Antes de chegar ao ato final, o indivíduo já mostrou sinais, dando indícios de um processo de adoecimento psíquico. Normalmente, o risco de um comportamento suicida é considerado maior quando há histórico de tentativas de suicídio e a presença de transtorno mental. A associação de 2 ou mais fatores aumenta o risco, tendo como exemplo a associação do uso e abuso de substâncias psicoativas com a depressão.
No comportamento de risco suicida, pode existir o desejo de viver e morrer. Muitos casos não aspiravam realmente morrer, apenas queriam sair do sentimento momentâneo de infelicidade, acabar com a dor, fugir dos problemas, encontrar descanso ou final mais rápido para seus sofrimentos. O processo de adoecimento psíquico pode envolver 4 sinais de alerta: a depressão, desesperança, desamparo e desespero. Os sentimentos de desesperança, desamparo e desespero são fortemente associados ao suicídio. É preciso estar atento, pois a desesperança pode persistir mesmo após a remissão de outros sintomas depressivos. Boa noite, aguardamos vocês amanhã para o nosso 4º dia de palestra. Tchau. Tchau!